sou a professora Marisa Noda, eu trabalho no Colegiado de História da UEMP desde 2003, trabalho nas áreas das disciplinas pedagógicas. Sou professora de prática de ensino e metodologias do ensino de História e estágio supervisionado, né? A minha formação, eu tenho graduação em História pela Universidade Estadual de Londrina, fiz especialização em História Social, onde eu discuti a formação de professores de História durante o período militar, também pela Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz mestrado no programa UEL-UEM, discutindo as leituras proibidas durante o período militar, onde eu discutia a formação de professores e os livros que foram proibidos e como que isso influenciou na formação dos professores de História, e fiz doutorado pelo Programa de Educação da Universidade Estadual de Maringá, discutindo as diretrizes curriculares do Estado do Paraná e a participação dos professores na elaboração deste documento, certo? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que eu trabalho e gosto de trabalhar com os meus alunos, que é currículos, né? Porque nessa trajetória de formação de professores, entender, discutir, perceber os currículos é de extrema importância para os professores, né? Nós estamos aí com uma BNCC, né, que é um currículo, a Base Nacional Comum Curricular, sendo lançada do ensino fundamental no Brasil todo, a do ensino médio está em discussão, mas a gente sabe que vai ser implementada. E aí, pensar e entender currículos, certo? Nos ajuda a entender e a pensar como é que essas políticas vêm e qual que é o posicionamento de nós, professores, frente a esse documento, que na maioria das vezes tem vindo de cima para baixo, né? São documentos que já chegam prontos. Apesar da constante propaganda de que a Base Nacional Comum ela está sendo discutida no Brasil todo, né? Todos têm direito, a gente sabe que essa discussão ela não se faz, né? Não ouve o professor da maneira como teria que ser. Apesar de ser feita por alguns profissionais, não há uma participação direta de todos os professores ou de grande parte dos professores que trabalham na rede pública de ensino, do ensino fundamental, ou seja, no ensino médio. Então, entender o currículo, um pouco sobre o contexto do currículo, é importante para a nossa formação, para quando chegar esses documentos, né, nós consigamos ler esses documentos, refletir sobre eles e pensar, né, na maneira que a gente vai implementar, se vamos implementar, tá? Qual que é a nossa posição frente a eles e como é que eles vão chegar na nossa sala de aula. Então, é importante a gente discutir, pensar um pouquinho sobre o currículo. Currículo não é uma coisa neutra, né? O currículo não é uma coisa desinteressada. Pela teoria do currículo tradicional, se pensava no currículo enquanto neutro, olha, só temos que ensinar isso, existe uma neutralidade, mas nós sabemos que o currículo não é isso, tá? Quando se propõe um currículo, o governo que propõe um currículo, ele sempre está propondo uma maneira de pensar a educação, uma maneira de educar os cidadãos, embora nós sabemos que não dá para a gente dizer que porque um currículo ele vai ser implantado, ele vai ser cumprido, tá? Por todos os professores da mesma forma. É claro que quem cumpre currículo são professores, tá? Eles são cumpridos por pessoas dentro das escolas, e as escolas e as pessoas, elas vão pensar esse currículo, elas têm que pensar esse currículo, na verdade, elas têm que estar prontas para dizer o que serve e o que não serve, tá? Dentro dos currículos. Então, essa ideia de currículo tradicional, de que eles devem ser cumpridos, tá? Porque eles são neutros, porque eles são imparciais, não é verdade. É um pouco daquilo que alguns grupos tentam nos dizer hoje, né? Com alguns projetos como a Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido tem essa ideia de currículo, de pensar que o currículo, né, ou eles querem fazer a gente acreditar que o currículo é uma coisa neutra, tá? Que o currículo, né, então tem que ser ensinado isso pode discutir, isso não pode. Bom, não é bem assim, a gente sabe disso, né? Bom, entre as teorias do currículo, também nós temos as teorias críticas do currículo, tá? Que alguns autores vêm nos colocar algumas coisas para a gente pensar sobre o currículo, como fazendo uma crítica àquela ideia de currículo tradicional, certo? Que o currículo é ideológico, né?
que o currículo é um local de reprodução de ideias, ele reproduz as ideias que estão aí, geralmente as ideias, né, de quem está propondo esse currículo, então que não dá para a gente ver um currículo desprovido de intenções, tá? Que ele tem intenções, que ele é uma reprodução, e a gente tem que pensar esse currículo agora com essas novas colocações, né, que não são tão novas, elas são da década de 1860 em diante, 1870, né, que vai fazer a gente repensar um pouquinho o currículo, certo? E aí nós temos também as pós-críticas, né, o currículo, a teoria de currículo pós-crítica, tá? Que vem colocar outras ideias e outros conceitos para nós pensarmos o currículo, tá? Como a ideia de representação, o currículo é uma representação. Tá? Essas teorias do currículo, ela vem nos ajudar a pensar, né, como professores, como que nós devemos, quando esses documentos chegam até a gente, tudo isso tem que estar colocado. Currículo, ele não vem sem uma intenção, tá? Quando ele quer formar alguém de alguma forma, e nós temos que estar preparados para pensar e pensar. Então, quando a gente pensa currículo, a gente tem que pensar primeiro, eu, professor, o que eu quero formar? O que eu penso que é a educação, o que eu penso que a escola serve, são essas coisas que vão levar eu a pensar qual é o tipo de currículo, tá? Como que eu vou pensar esse novo documento que chegou até a mim, né? Como é que eu vou implementar esses conteúdos que estão ali, certo? E currículo também é uma questão de poder, também é uma questão de disputa, né? Quando a gente está disputando um currículo, o que está em disputa dentro de um currículo são aqueles conteúdos que vão permanecer, aqueles conteúdos que vão ser ensinados, né? E se a gente pensar isso em nível nacional, quais os conteúdos que esses vão ser ensinados, esses não vão ser ensinados. Então, quando nós pensamos em currículo, nós temos que pensar nisso, tá? Cada vez que um currículo ele é colocado, certo? A gente tem que pensar o contexto histórico da onde esse currículo vem, tá? Quem está montando esse currículo? Qual que é o contexto que estamos vivendo agora, certo? Por que agora a Base Nacional Comum, o BNCC, veio para nós, tá? O que ela está trazendo? Quais são as ideias e a maneira de ver a educação, o ensino, o aluno, a escola e a própria sociedade ele traz. Então, temos que estar atentos enquanto professores, todos os documentos que são nos apresentados, a pensar sobre essas coisas, né? Qual que é esse contexto que está sendo criado isso? Por que esse documento está sendo criado nesse momento e não foi criado em outro momento? Por que está se propondo uma novas ideias, novos conteúdos ou velhos conteúdos, né? Sendo propostos de uma nova maneira? Mas por que isso? O contexto histórico dos quais esses currículos saem, também é importante a gente fazer essa leitura para nós pensarmos esse documento lá na nossa sala de aula e como que a gente pode utilizar. Um outro ponto sobre o currículo, né, é que de uns anos para cá tem se falado muito, olha, os professores têm que participar da elaboração de currículos, né? E sempre aberto, mesmo a Base Nacional Comum agora foi aberto para que os professores palpitassem, para que os professores fizessem implementação, para que os professores falassem e discutissem esse currículo. A gente sabe que dificilmente aquilo que foi falado, que os professores foram levados à sua contribuição, será considerado na hora, ou foi considerado na elaboração final do documento, né? Mas que essa participação de pensar um currículo mais democrático, né? Eu não sei se seria essa palavra, mas mais democrático, ou seja, com a participação de todos, levaria ele a ser implementado melhor em sala de aula. A gente sabe que a participação dos professores, ela não é uma participação real. Os professores, né, podem até ser que alguns professores falaram e falam sobre o currículo ou participaram da elaboração, mas há sempre uma equipe por trás dessa elaboração que vai dar a sua fala final sobre aquele documento
e vai otorgar a ideia de alguém, né, do que se pensa sobre determinados assuntos. Então, essa participação, embora se fale muito e se faça-se muito propaganda em termos dela, né, de que a Base Nacional ou qualquer outros currículos nascem da vontade dos professores, a gente sabe que muito poucos professores contribuem com isso, ou podem contribuir, tá? Que isso, geralmente, esses documentos eles já estão prontos, eles já são feitos, e cabe a nós, professores, apenas implementá-los, né? Então, como que eu penso assim, na formação de professor, como que a gente pode formar o nosso professor a pensar esses documentos? Tá? Formar esse professor a pegar esse documento e fazer a interpretação dele. É isso que é importante, é nisso que a gente tem que contribuir. E pensar e conhecer todo esse contexto das políticas de currículo, entender sobre as teorias de currículo, nos faz entender, então, como é que ele é, qual que é o poder que ele tem sobre nós, qual que é o poder que ele tem sobre a escola, qual que é o poder que ele tem sobre a sociedade. Um outro ponto que o professor deve estar atento quando ele recebe um documento curricular é o silêncio, ou os silêncios que aquele documento traz, tá? O que ele pede para ser evidenciado e o que ele não evidencia, o que ele não mostra, o que ele traz, o que não está descrito ali, quer dizer, quando a gente pensa em currículo de história, tá? Quais histórias são contadas, quais memórias são deixadas, né, para que a gente veja quais memórias são escondidas, quais são camufladas, quais não aparecem. Então, ter o olhar, educar o nosso olhar para ver o currículo e ver quais são os silenciamentos que ele traz, é uma coisa que, como professor, a gente também tem que se preocupar, né? E tem que pensar, por que nesse determinado momento, ou nesse currículo, essa história não veio, tá? Esse conteúdo não está colocado. Então, fazer a gente ver os silêncios, ou aqueles que foram silenciados no currículo, dá para a gente entender por que algumas histórias são evidenciadas e outras histórias são escondidas, por que alguns conteúdos são colocados e outros não. Então, o professor também tem que estar atento a isso, aquilo que não aparece, a esses silenciamentos, né? Eles são importantes para a gente compreender da onde que vem, quem que é esse grupo que está trazendo, quem que é a pessoa que está propondo, o que que ele quer que seja aprendido pelas gerações e aquilo que ele não quer que seja aprendido pelas gerações. Então, saber entender isso, né? É entender que às vezes o silêncio, tá? Aquilo que é silenciado, ele tem muita força. E aí, cabe a nós, professores, pensar o que foi silenciado, o que eu posso contribuir para acabar com esse silêncio, para trazer isso para a minha sala de aula e discutir determinados pontos que não são colocados, né, no currículo. Então, entender esse silenciamento se faz, né, bastante necessário. Alguns autores são importantes para nós entendermos, né, o currículo, certo? O Tadeu Tomás da Silva, né, o Antônio Moreira, brasileiros que estão aí, tem vários trabalhos que serão indicados ao final desse vídeo, né, para a gente entender um pouquinho do currículo e como que isso está sendo discutido no Brasil. Autores como o Michael Apple, tá, como o Goodson, né, também nos faz entender como é que isso está sendo discutido no mundo, certo? Bom, para pensar currículo, nós temos alguns autores, eles vão estar colocados ao final nas inscrições do vídeo. Eu agradeço essas palavras sobre o currículo, são assim, introdutórias. A gente sabe que discutir o currículo, né, é muito mais profundo, vários autores estão nessa discussão, mas é algumas coisas para a gente pontuar enquanto professor, aquele cuidado que nós temos que ter quando recebemos esses documentos. Agradeço pela oportunidade, até uma próxima vez, tá? E vamos deixar uma referência para que vocês possam aprofundar-se no assunto. Obrigada.